O pico mais famoso do planeta foi, um dia, o fundo de um oceano. Não é figura de linguagem. Não é metáfora poética. É a realidade física, bruta e mineral de uma das estruturas mais extraordinárias que a Terra já produziu. Calcário marinho comprimido contra a estratosfera. A prova concreta de que o teto do mundo é tecnicamente uma anomalia oceânica suspensa a 8.849 metros de altitude. Bem-vindo ao Ruínas Esquecidas, o canal onde os lugares mais extremos, mais esquecidos e mais incompreendidos do planeta ganham a narrativa que merecem. Se você ainda não está inscrito, este é o vídeo certo para mudar isso. Clica no botão agora e ativa o sino, porque o que vem a seguir é apenas o começo de uma série que vai te levar mais fundo do que qualquer guia turístico jamais ousou ir. O Himalaia, que você conhece pelas fotos de satélite e pelas bandeiras de expedições, é apenas a superfície visível de uma história muito mais violenta. Aqui existe uma parede de rocha que devora expedições inteiras antes do amanhecer. Existe uma geleira que sustenta 2 bilhões de vidas enquanto pulsa como um deserto branco vigiado por exércitos. Existe um ponto onde 4 religiões diferentes apontam para o mesmo cume e o deixam intocado por respeito ao que dizem habitar em seu interior. O Himalaia não é apenas alto. É velho demais, vivo demais e vasto demais para caber na capa de uma revista. A viagem ao centro da altitude começa agora. Para entender a escala do que estamos discutindo, é preciso primeiro desfazer a ideia de que esta cordilheira é um monumento estático. Há 50 milhões de anos, a placa tectônica que hoje carrega a Índia avançou contra a massa euroasiática, com a força de um continente inteiro em movimento. O impacto esmagou o leito do antigo mar de Tétis e o lançou contra o céu. Compare isso com o maior terremoto já registrado 9,5 graus na escala Richter, que moveu o solo durante 2 minutos. A colisão que criou o Himalaia durou 50 milhões de anos e ainda não terminou. O Himalaia não é uma linha. É um sistema que atravessa 5 países e 6 regiões distintas desde o árido Himalaia ocidental do Paquistão, passando pelas rotas de peregrinação hindu de Himachal Pradesh e Uttarakhand, por Nepal, onde estão 8 dos 10 picos mais altos do planeta, por Sikkim e pelo Butão. Até o reverso norte, que é o Tibete, o planalto mais alto do mundo, a 4.500 metros de altitude média, onde o cérebro funciona em câmera lenta, sem precisar subir um único degrau. São 2.400 quilômetros de extensão. A Alemanha inteira caberia aqui e ainda sobraria espaço. O que quase ninguém menciona é que esta muralha ainda é adolescente em termos geológicos. Cresce 5 milímetros por ano, o mesmo ritmo em que crescem suas unhas. Mas existem pontos de pressão onde a montanha se eleva muito mais rápido do que a natureza consegue desgastar. E isso tem uma consequência física que nenhum guia turístico imprime. Se você fincar um fio de prumo na base do Himalaia, ele não aponta para o centro da Terra. Ele se inclina em direção à cordilheira. A massa de rocha distorce o campo gravitacional do planeta em escala local. Não é metáfora, é física mensurável, documentada desde o século XIX por topógrafos britânicos, que se confundiram com seus próprios instrumentos. Para que esses picos se sustentem, eles possuem raízes de crosta que se afundam 70 quilômetros no manto terrestre. O túnel mais profundo já perfurado pelo ser humano chega a 12 quilômetros. Os alicerces do Himalaia são 6 vezes mais profundos que nosso limite absoluto. A montanha que você vê é apenas 10% da estrutura. O resto flutua no magma como um iceberg de pedra. No cume do Everest e nos picos vizinhos, você encontra calcário marinho repleto de fósseis oceânicos. O teto do mundo é um cemitério de fundo de mar que ascendeu à estratosfera. Alpinistas morrem por falta de oxigênio sobre pedras que estiveram sob quilômetros de água salgada. E dessa estrutura,
nasce a arma geopolítica mais silenciosa do planeta. As geleiras do Himalaia são a origem de 7 rios, que sustentam mais de 2,5 bilhões de pessoas. O Indo, o Ganges, o Brahmaputra, o Yangtze, o Rio Amarelo, o Mekong e o Salween, as 7 artérias hídricas da Ásia. Quem controla geleiras, controla a torneira do continente. Por isso, 3 potências nucleares têm fronteiras que se tocam nesta cordilheira e disputam cada centímetro de gelo, mas a escala desce até o chão. O Cordyceps sinensis, o ouro do Himalaia, é um fungo que parasita larvas de borboleta enterradas no solo de altitude e vale $63 mil o quilo no mercado asiático, mais caro que o ouro real. Comunidades inteiras sobem acima dos 4.500 metros a cada ano para encontrá-lo, ajoelhadas no gelo com pinças e paciência infinita. Esta é a anatomia da cordilheira vista de cima. Agora é hora de percorrer, lá lugar por lugar. A jornada começa no extremo oeste, onde a cordilheira ancora no Paquistão com uma parede de rocha que não pede licença. Não há acesso simples ao Nanga Parbat. A cidade mais próxima com aeroporto fica a 2 dias de caminhada em terreno que desmorona sazonalmente. Não há teleférico, não há resort. Há uma trilha e o som do rio indo rasgando a rocha lá embaixo. Quando a face sul surge no horizonte, o primeiro dado que o cérebro recusa é a escala. São 4.600 metros de ascensão vertical contínua, mais alto que o Mont Blanc, medido a partir do próprio sopé. O ar cheira a neve antiga. Não a neve fresca de tempestade, mas neve comprimida de séculos, um cheiro mineral e denso que fica no fundo da garganta. O silêncio se rompe com o estalo seco das avalanches. Não um rugido. Um disparo de rocha rápido e definitivo. O mundo a batizou de a montanha assassina. Mas o que realmente existe aqui é geologia em velocidade visível. O Nanga Parbat é um dos pontos onde a placa indiana ainda avança de forma concentrada. A montanha sobe entre 7 e 9 milímetros por ano contra os 5 milímetros de média do Himalaia. A rocha está literalmente em construção enquanto você a observa. Os pastores chilas que vivem nos vales não chamam a montanha pelo nome em urdu, chamam-na de Diamer, o rei das montanhas, e constroem suas casas de costas para a face sul, porque o vento que desce em tempestade vira os telhados. Você não fica de frente ao Diamer, você aprende a conviver de lado. A 200 quilômetros para o nordeste, o Himalaia muda completamente de forma e de propósito. Para chegar a Siachen, você precisa de autorização militar, não um visto, mas uma autorização do exército indiano para entrar em uma zona de conflito ativo desde 1984. A maioria dos habitantes da Índia nunca esteve aqui. A maioria dos soldados que patrulham aqui preferiria não estar. O que você encontra é silêncio branco em escala industrial. 76 quilômetros de gelo comprimido. A maior geleira fora dos polos. A 5.400 metros de altitude média. A brancura provoca cegueira temporária em minutos sem proteção, queimadura de retina. Não metáfora. O ar tem um cheiro de ozônio tão seco que as narinas sangram ao primeiro contato prolongado. No inverno, menos 50 graus Celsius. Os soldados perdem dentes, dedos e às vezes a noção do tempo. Índia e Paquistão disputam a Siachen desde os anos 1980 em um conflito que matou mais soldados por hipotermia e avalanches do que em combate. O que o conflito esconde é o que a geleira faz. Ela é o nascedouro do rio Indo, que sustenta 220 milhões de paquistaneses. Quem controla a Siachen controla um pedaço de gelo. Quem controla esse pedaço de gelo controla a torneira de uma nação. Os cientistas documentam um recuo de 35 metros por ano. Em 100 anos, segundo as projeções atuais, talvez ela não exista mais.
e os dois exércitos continuarão discutindo a quem ela pertence. Da política do gelo, a espinha dorsal da cordilheira gira para o interior e encontra o único ponto do Himalaia onde o conflito foi substituído pelo consenso de 4 civilizações ao mesmo tempo. Chegar ao Kailash exige permissão do governo tibetano, depois a permissão chinesa, depois 3 dias de jipe pelo Planalto a 4.500 metros de altitude, num terreno onde os veículos enguiçam com regularidade e mecânicos. Não existem a menos de 200 quilômetros. O caminho existe no mapa. O que existe no chão é outra coisa. Quando o Kailash aparece no horizonte, a primeira coisa que você nota não é o tamanho, é a geometria. Uma pirâmide de gelo quase perfeita, com estriações horizontais de rocha negra que parecem degraus entalhados na neve. O ar é tão rarefeito que os tambores dos peregrinos chegam abafados, como se o som se perdesse antes de alcançar os ouvidos. O frio na base, não no cume. Apenas na base é o tipo que racha os lábios antes que você perceba. O mundo reconhece o Kailash como o centro sagrado de 4 religiões: hinduísmo, budismo, jainismo e Bon. Mas o que realmente existe aqui é o eixo hídrico do continente. Do Kailash nascem 4 dos maiores rios da Ásia: o Indo, o Brahmaputra, o Sutlej e o Karnali. Em um raio de 100 quilômetros, a partir desse pico, a água começa sua jornada em direção a 4 oceanos diferentes. Nenhum outro ponto do planeta faz isso. E talvez seja exatamente por isso que nenhuma expedição de escalada jamais foi aprovada. As 4 religiões concordaram em silêncio que existem coisas que não se conquistam. Da montanha que ninguém escala, a travessia avança para aquela que o mundo inteiro quer escalar, e onde o custo dessa vontade se acumula há décadas. Para chegar ao campo base do Everest, você caminha 7 dias a partir de Lukla. Se o voo não for cancelado pela névoa, o que destrói itinerários, com frequência suficiente para ser calculado no planejamento. A trilha sobe de 2.800 para 5.380 metros em menos de uma semana, por pontes pênseis sobre gargantas de 300 metros e aldeias Sherpa, onde o oxigênio já começa a faltar. No campo base, o Everest não parece 8.849 metros. Parece uma parede. O vento no cume atinge 280 km por hora, a velocidade de um furacão, categoria 5, permanente. O som que chega é um rugido constante, como turbinas que não param. O ar tem 33% do oxigênio do nível do mar. Todo mundo sabe que o Everest é alto. O que quase ninguém conta é o que a altitude faz com o cérebro antes de matar o corpo. Acima dos 8.000 metros, na chamada Zona da Morte, a privação de oxigênio produz o fenômeno do terceiro homem. Alpinistas solitários sentem a presença física de uma pessoa inexistente caminhando ao seu lado, oferecendo comida, dando instruções. Não é uma alucinação visual, é uma presença tátil, com voz. A-D-O-D-O-P-E-M. E-O-P-M-O-P-M. Vários alpinistas atribuem ao terceiro homem a decisão que os fez descer a tempo. Os 300 corpos na montanha não são de imprudentes, são de alpinistas com equipamento de ponta e rotas planejadas. Morreram porque a Zona da Morte não negocia. Desta montanha, onde a realidade se dissolve antes do cume, a cordilheira avança em direção a uma que poderia ter sido escalada e escolheu não ser. O Kangchenjunga fica na fronteira entre Nepal e o estado indiano de Sikkim. Pelo lado nepalês, o acesso exige 3 semanas de trekking a partir de Taplejung, por passagens glaciais acima dos 5.000 metros. Pelo lado indiano, é necessária uma licença de área restrita que o governo de Sikkim emite com critérios próprios e frequentemente nega. Quando a muralha de 5 cúpulas surge no horizonte, ela ocupa 180 graus de visão. O ar cheira a pinheiros abaixo dos 4.000 metros. Quente, resinoso, um contraste violento com o frio cortante de cima.
O silêncio entre as encostas é tão denso que você escuta seus próprios passos ressoando na rocha. O vento não uiva. Assobia entre os picos em um tom agudo e contínuo, como pressão escapando de uma câmara fechada. Terceira montanha mais alta do mundo. 8.586 metros. Durante décadas, a taxa de mortalidade por tentativa foi maior do que a do Everest. Mas o Kangchenjunga é conhecido por outra razão. É invicto por escolha moral. Desde a primeira ascensão, em 1955, todos os alpinistas param a poucos metros do cume, não por exaustão, por respeito. A população local acredita que pisar no topo traria desgraça sobre as comunidades dos vales. Sem exceção documentada, cada alpinista que chegou até ali honrou esse pedido. Os guardas florestais de Sikkim que patrulham as trilhas são descendentes das famílias dessas encostas. Conhecem cada luz pelo som antes de ela começar. Sabem em que estação os leopardos das neves usam cada trilha para caçar. Do guardião que todos respeitam, a travessia mergulha no único lugar desta cordilheira que nenhum ser humano jamais pisou. O Gangkhar Puensum fica no Butão. Para chegar à base, você precisaria de autorização do governo butanês, que proibiu toda escalada acima dos 6.000 metros em 1994. A proibição nunca foi revogada. É a montanha mais alta do mundo que jamais foi escalada. 4 expedições tentaram antes da proibição. Todas falharam. Depois disso, o governo fechou a porta permanentemente. O que surge quando você se aproxima até onde a trilha permite é um maciço envolto em névoa que não se dissipa completamente nem nos dias de sol. A névoa tem textura. Você a sente na pele como umidade fria antes de vê-la, como nuvem. O silêncio é o silêncio de um lugar sem presença humana permanente, sem rádios, sem geradores, sem acampamentos. Apenas vento, rocha e o som de córregos que ninguém mapeou completamente. Esse isolamento não é um vazio, é um santuário funcional. As encostas do Gangkhar Puensum são o habitat do leopardo das neves em sua forma mais intocada. Pulmões 30% maiores do que os de felinos de porte equivalente. Patas revestidas de pelo para caminhar sobre o gelo sem deixar rastro audível. Cauda tão longa quanto o próprio corpo para se equilibrar em terreno vertical. Para as comunidades butanesas dos vales, ele não é um animal, é o guardião físico das divindades do cume. Os pastores que sobem sazonalmente com seus iaques nunca ultrapassam determinado ponto. Não porque seja proibido por lei, porque é proibido por entendimento. Da montanha que protege seu silêncio por lei e por crença, a espinha dorsal da cordilheira gira em direção ao extremo oriente, onde todo o Himalaia decide mudar de direção. Chegar ao Namcha Barwa exige cruzar o Canyon de Yarlung Tsangpo, 5.382 metros de profundidade, o dobro do Grand Canyon. A estrada que contorna o Canyon foi concluída em 2013. Nenhum veículo passa pelo trecho interno. A aproximação ao pico depende de licenças tibetanas e chinesas que podem levar meses para ser emitidas. Quando o Namcha Barwa aparece sozinho uma lança de 7.782 metros sem a companhia de outros picos de altitude comparável. Ao redor, a floresta chega aos 4.000 metros, porque as monções do Índico não encontram barreira a leste. O ar é úmido, carregado de terra molhada, musgo e resina, em contraste violento com o gelo do cume. O rugido do Brahmaputra cortando a rocha no cânion lá embaixo sobe como um som grave que você sente no peito antes de identificá-lo como som. Este é o ponto onde o Himalaia decide o clima da metade da Ásia. O Namcha Barwa é o pilar oriental que obriga a cordilheira a se dobrar bruscamente para o sul. E essa curva é o que impede as monções de avançar em direção ao planalto tibetano. De um lado, floresta tropical 4 metros de chuva por ano. Do outro, deserto menos de 300 milímetros. Uma montanha
decide qual é qual. Os pescadores Monpa do Vale Interno chamam o Brahmaputra de Tsangpo, o rio masculino. Pescam nos mesmos trechos que seus ancestrais, em barcos talhados de um único tronco, em águas que nenhum caiaquista profissional navegou por completo. O rio mais violento da Ásia ainda tem trechos que nunca foram cruzados. E aqui, no ponto onde a cordilheira se dobra e o continente muda de lado, percebemos que 2.400 quilômetros de jornada não foram suficientes para ver tudo. O Himalaia não tem fim. Tem faces. Do oceano que se tornou rocha ao rio que ninguém cruzou por completo, da geleira que alimenta nações ao cume que 4 religiões protegem em silêncio, percorremos a espinha dorsal inteira e cada lugar guardava algo que o mapa não mostra. O teto do mundo nasceu no fundo do mar e ainda está subindo. Esta foi apenas a visão panorâmica. O primeiro capítulo de uma série que vai entrar mais fundo em cada região desta cordilheira, porque o Himalaia atravessa 5 países, 6 culturas e uma quantidade de histórias que não cabe em um único vídeo. Cada região terá o seu próprio. E o próximo é o Tibete, um planalto tão alto, tão vasto e tão isolado que durante séculos o mundo tentou simplesmente apagá-lo do mapa e não conseguiu. Se este vídeo fez sentido para você, o próximo vai ainda mais fundo. Inscreva-se agora no canal Ruínas Esquecidas, ativa o sino de notificações e nos vemos no Tibete, porque as histórias que o mundo tenta apagar são exatamente as que mais precisam ser contadas.